Graça e paz, irmãos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Agradeço profundamente o contato, o convite. E eu trago um abraço da minha família. Minha esposa é boliviana, Lídia, e está visitando a mãe. E o nosso filho Emanuel está com ela, razão pela qual eles não estão aqui nessa noite. Mas eles estão mandando um abraço para os irmãos. Ficaram desejosos de conhecê-los, sem, quem sabe, no Senhor, uma outra oportunidade. Eu também trago um abraço fraterno da nossa igreja, Iglesia Evangélica Presbiteriana de Espanha. Trago um abraço de todas as nossas 8 igrejas na Espanha. Todas são resultado, fruto do trabalho missionário. Primeiro da JME, Junta de Missões Estrangeiras, depois com a consolidação ficou a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. E os irmãos estão transmitindo então um abraço fraterno a essa igreja e será depois um prazer, após o culto então, como disse o pastor, poder falar um pouco mais sobre o nosso local, o nosso ministério especificamente. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Atos, capítulo 17. Nós leremos os versículos 16 a 34 de Atos, capítulo 17. O que eu vejo nesse texto, que eu gostaria de, em nome do Senhor, compartilhar com a igreja nessa noite, é que as mesmas lições, abordagens do apóstolo Paulo em Atenas, na Europa pré-cristã, devem ser seguidas à risca no anúncio do Evangelho no século XXI, na Europa pós-cristã. Então, esse texto nos ensina muito, a todos nós, missionários na Europa, sobre quais aspectos abordar, sobre quais itens compartilhar, comunicar, proclamar, com essa diferença, né? E eu creio que as diferenças acabam aí, que Paulo proclamou na Europa pré-cristã, e hoje os missionários estão proclamando na Europa pós-cristã. Também há uma diferença de pregadores, né? Obviamente. Mas a mensagem continua sendo a mesma, a Bíblia continua sendo a mesma, e o Evangelho não mudou em absolutamente nada. Por isso, esse texto tem sido tão importante na nossa praxis ministerial e missionária. Convido a igreja que se coloque em pé, para que nós possamos ler alternadamente Atos capítulo 17, versículos 16 a 34. Uma leitura alternada. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, encerrava a sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O
Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se autor de coisas nastais, pois Ele mesmo é quem é dono da vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para buscar Deus que se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, a geração de Deus, não devemos pensar que a divindade seja de jogo, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando o meio dos mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Fala-nos agora, Senhor. Lemos a Tua palavra e não conseguimos compreender se o Teu Santo Espírito não abrir o nosso entendimento. Nós sabemos que precisamos disso. Para que haja a eficácia da Tua palavra em nossa vida, faz com que o Teu Santo Espírito use esse instante como uma ocasião para falar às nossas mentes, aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de compartilhar com a igreja nessa noite, anunciando o Evangelho na Europa. Anunciando o Evangelho na Europa. Quando olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo anterior ao que lemos, ao capítulo 16, vamos ser orientados e aprender da palavra de Deus que Paulo, Silas e Timóteo tinham um projeto missionário, tinham uma viagem missionária já toda preparada. Eles estavam em Antioquia, na Síria, e queriam fazer o que seria a segunda viagem missionária em direção à Ásia Menor, à Turquia, a região da Bitínia. Mas as Escrituras também nos ensinam de que o Espírito Santo os impediu de realizarem tal viagem. Não, a Escritura não nos diz como, mas nos diz que o Espírito Santo os impediu de realizar esta viagem. Naquela mesma noite, diz a palavra que um varão macedônio se apareceu a Paulo em uma visão e lhe disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. Esse passa a Macedônia e ajuda-nos foi o clamor da Europa por Jesus Cristo. Passa a Macedônia e venha ensinar-nos o Evangelho. Ao que Paulo, entendendo que essa visão era de Deus, partiu imediatamente para a Macedônia, para o norte da Grécia. Ali, entrando na cidade de Filipos, o apóstolo Paulo se dirigiu a um local de reunião de oração de mulheres judias e de mulheres tementes a Deus. E diz a palavra de Deus que o próprio Senhor abriu o coração de Lídia para atender às coisas que Paulo dizia. Lídia era uma rica, uma próspera empresária do setor têxtil e foi a primeira mulher europeia convertida ao Evangelho de Jesus Cristo. Posteriormente, diz a palavra, na sequência da sua viagem missionária, Paulo se deparou com uma jovem
que era possessa de um espírito de adivinhação, e Paulo ficou indignado com essa abordagem, com esse incômodo, e ele então orou e aquela jovem foi liberta, e creio eu que aquela jovem também recebeu o Evangelho do Senhor. E ainda no capítulo 16, vemos que justamente por causa dessa ação anterior, Paulo e Silas foram lançados à prisão, e ali na prisão, depois de um ato maravilhoso da parte de Deus, de um livramento, então o carcereiro, funcionário público do Império Romano, um homem acostumado com a crueldade, acostumado com o que há de mais vil na natureza humana, esse homem ficou aterrado com o que viu e ouviu e fez uma pergunta que todo ser humano deve fazer essa pergunta. E a pergunta foi: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Ao que Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Lídia, essa jovem liberta, esse carcereiro de Filipos, foram então as 3 primeiras pessoas convertidas ao Evangelho no continente europeu. Depois de anunciar o Evangelho em Filipos, os irmãos se dirigiram a outra cidade grega chamada Tessalônica. E como as notícias correm muito rápido, já no primeiro século havia rapidez nas notícias, quando eles chegaram em Tessalônica, alguém disse: olha, esses que transtornaram o mundo, ou que estão transtornando o mundo, chegaram até nós. E ali Paulo então pregou a palavra e houve conversões, mas houve também perseguições e hostilidades por parte dos judeus incrédulos. Por causa dessa hostilidade, eles partiram para outra cidade chamada Bereia, e ali novamente houve conversões, mas os judeus invejosos de Tessalônica foram também a Bereia para complicar e atrapalhar o ministério da pregação da palavra pelo apóstolo Paulo. Nesse contexto, como que buscando exatamente uma alternativa à perseguição sofrida em Tessalônica, nos diz a palavra que o apóstolo Paulo foi para Atenas, Grécia, capital da Grécia. O apóstolo Paulo não foi para Atenas para plantar uma igreja. O apóstolo Paulo estava de passagem em Atenas. E esse texto começa justamente no versículo 16, dizendo, nos orientando, que Paulo estava esperando em Atenas os outros irmãos, e é justamente aí, então, que começa o texto que nós lemos. Quero propor um salto de séculos, mas a partir de Atos 16, quando o Evangelho entra na Europa, o Evangelho sempre mudou a face da Europa. O Evangelho sempre muda aonde ele chega. Nós podemos lembrar, por exemplo, que a ciência, tal como a conhecemos, só foi possível porque havia uma base cristã no continente europeu na época medieval, durante o período medieval. Isso tudo, irmãos, foi resultado dessa segunda viagem missionária, desse redirecionamento do Espírito Santo que impediu a viagem para a Turquia e direcionou os irmãos para a Europa. Nós não podemos olhar hoje para a Europa e fazer um julgamento precipitado sobre a Europa, porque Deus, através da Europa, abençoou o planeta Terra inúmeras vezes. Como esquecer, por exemplo, da Reforma Protestante? Como esquecer, por exemplo, que a nossa Confissão de Fé de Westminster foi redigida em Londres, em um contexto europeu? Como esquecer, irmãos, dos grandes avivamentos, dos grandes reavivamentos? Como olhar para a Europa pós-cristã de hoje e não lembrar que um dia essa Europa nos deu, ou seja, Deus nos deu através da Europa, agências missionárias, sociedades bíblicas, o próprio surgimento e consolidação da escola bíblica dominical? Como esquecer, irmãos, de João Calvino, de John Knox, de C.S. Lewis, de John Stott e de tantos outros teólogos que foram importantes na nossa vida e continuam sendo. Mas essa Europa que recebeu o Evangelho em Atos 16, essa Europa que na história abençoou o planeta, ou foi bênção de Deus no planeta, é evidente, irmãos, que essa Europa se perdeu, que essa Europa não é mais aquela. Hoje, a fé cristã, a crença em Deus, é vista na Europa como
uma muleta para os fracos. O europeu olha as igrejas cristãs e dizem: esse povo que precisa de igreja é um povo primitivo, involuído, fraco, que não conseguem lidar ou resolver as angústias da vida de maneira satisfatória e buscam uma muleta para viverem apoiados nela. Amados, o que nós precisamos entender é que a Europa precisa outra vez do anúncio de Jesus Cristo. Missiólogos têm chegado à conclusão de que a Europa não precisa de evangelização. A Europa precisa de reevangelização. Ela precisa ser colocada, segundo Pablo, o missiólogo costarriquenho, a Europa precisa ser novamente colocada na órbita de Jesus Cristo. Precisa ser reevangelizada. E nessa passagem de Paulo em Atenas, existem aqui, segundo eu analiso, alguns itens que Paulo pregou, que Paulo abordou na Europa pré-cristã, que precisam ser abordados atualmente na Europa pós-cristã. E a primeira lição está no versículos 23 a 28. Quero convidar você a olhar novamente, acompanhar a leitura que eu farei. Versículo 23 a 28. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Até aqui. Para anunciar o evangelho na Europa pré-cristã, o apóstolo Paulo inicia sua mensagem proclamando a Deus como Criador. Observa você que o versículo 24, especificamente, o apóstolo Paulo diz que ele está ali proclamando o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. É importante nós lembrarmos, amados, que nós estamos analisando aqui, estamos vendo Paulo pregando em Atenas. Como é Atenas no século I? Atenas não tem relevância política, Atenas não tem relevância econômica, mas Atenas tem relevância intelectual. É a cidade de Platão, é a cidade de Sócrates, é o berço do conhecimento humano, da filosofia. E ali está o apóstolo Paulo. E ele não está com o projeto de plantar uma igreja, ele está de passagem. Mas enquanto espera os outros irmãos chegarem, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo está revoltado com a dominante idolatria na cidade. E ele então começa a pregar primeiro aos judeus, posteriormente ele atrai a atenção dos atenienses que, como diz o próprio texto, não cuidavam se não ouvir as coisas novas. Então eles perguntam a Paulo: o que é que você está dizendo? Você parece um pregador, você parece um tagarela. Tagarela no grego é comedor de sementes, né? Aquele que fala sem sentido, que fala sem limites. Queremos ouvir o que você tem a dizer. Então eles pegam Paulo pelo braço, sobem com Paulo as escadas que conduz ao Areópago, e ali no Areópago, o centro de debates filosóficos de Atenas, então eles dizem: fala, homem, diz o que você tem para nos dizer. E Paulo começa justamente por esse ensino basilar das Escrituras. Eu estou aqui anunciando a vocês Deus como Criador. Ele usa a estratégia missionária de usar a figura do Deus desconhecido, e essa figura do Deus desconhecido tem toda uma história. No século 6 a.C., uma praga estava matando os habitantes de Atenas, e eles tinham já oferecido sacrifício a todos os deuses conhecidos, a todos os deuses do panteão greco-romano, e nada da praga cessar. Então alguém teve uma ideia: quem sabe existe um Deus que nós não conhecemos, vamos sacrificar a esse Deus para ver se a praga cessa. Eles levaram algumas ovelhas em um determinado local, sacrificaram as ovelhas ao Deus desconhecido, imediatamente a praga cessou.
e não houve mais nenhuma morte. Então eles erigiram ali esse altar ao Deus desconhecido. E então agora o apóstolo Paulo está usando essa estratégia dizendo, esse Deus que vocês não conhecem, primeiramente Ele é o Deus criador dos céus e da terra. O Deus que fez os céus e a terra. De um lado estão os estoicos, escutando o apóstolo Paulo. Os estoicos eram partidários da indiferença. Diziam, não há motivo para se conturbar, para se preocupar, não há motivos. Tudo está escrito, determinado. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Não há interferência de Deus ou dos deuses na vida humana, então não se preocupe. Já os epicureus eram hedonistas, adoravam o prazer, diziam, não há Deus, não há deuses, não há eternidade, não há sobrenatural, não há uma vida por vir, não há um dia de julgamento. Toda essa classe de filósofos está escutando o apóstolo Paulo. E sem nenhuma dúvida, ele começa dizendo, eu estou aqui anunciando a vocês o Deus que fez o mundo e todo o que nele existe, sendo Ele criador dos céus e da terra. A abordagem de Paulo levou os atenienses a entenderem, a ouvirem, que esse Deus criador único, nós somos responsáveis diante dele. Que Ele, como criador, tem total domínio e autoridade sobre os seres humanos como suas criaturas. Que nós devemos falar, viver, pensar de maneira que Ele seja glorificado. Que nós somos criados por Ele, dependentes dEle e somos responsáveis perante Ele. O teólogo inglês J.I. Packer disse certa vez que, enquanto não entendermos que a mensagem bíblica de Deus como Criador é o fundamento e a base de todo o Evangelho, o restante do Evangelho não será nem convincente e nem relevante. E quando nós olhamos para as Escrituras, as boas-vindas de Deus para nós criou Deus os céus e a terra no princípio. O credo apostólico diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. As Escrituras não começam com Jesus e a salvação. Elas se iniciam com Deus e a criação. No capítulo 44, versículo 24, o profeta Isaías, proclamando a palavra do Senhor, disse, assim diz Yahvé, o teu Redentor, aquele que te formou desde o ventre materno, eu, Yahvé, é que tudo fiz, e sozinho estendi os céus e firmei a terra. Primeiro item da mensagem, anunciar o Evangelho na Europa, é preciso, fundamentalmente, anunciar Deus como Criador. Há 3 meses atrás, no final do ano letivo, havia uma cerimônia no colégio, e os pais, obviamente, estavam ali, a maioria dos pais, havia toda uma festividade e tal, apresentação dos alunos, e eu estava ali, claro, com a minha família, e um amigo, uma pessoa que eu já conhecia antes, se aproximou e começou a travar comigo uma conversação, um debate muito interessante, porque ele, sabendo que eu sou o pastor da igreja, ele disse, olha, eu não creio que Deus criou como a Bíblia diz. Eu creio que nós viemos de uma explosão casual, depois a vida foi originada no ambiente úmido, a vida cresceu no ambiente úmido, saiu, foi para a terra e evoluímos, etc, etc, etc. Eu creio nisso, e você no que crê? Eu disse para ele, eu creio que Deus criou os céus e a terra. E ele, querendo contradizer, me disse, mas a ciência contradiz a visão bíblica da criação, a visão bíblica, a doutrina bíblica de Deus como Criador. Aí foi muito legal que ele disse isso, porque eu perguntei para ele, qual ciência você se refere? Você se refere à ciência que teve início na Europa medieval, aonde a grandíssima maioria dos primeiros cientistas todos criam na Bíblia e na cosmovisão que a Bíblia apresenta sobre Deus e o mundo? É essa ciência? Qual ciência você se refere? Aqui diz que a teoria da evolução é incapaz de explicar o DNA humano?
A mesma ciência que diz que os fósseis nunca deram evidências verídicas de evolução? Ou você está se referindo à ciência que afirma que o elo perdido nunca foi encontrado? E ele ficou um pouco assim assustado com essa abordagem que eu fiz para ele. Mas eu quero dizer para os irmãos que anunciar a Deus como Criador para o europeu pós-cristão é um prazer maravilhoso. É uma alegria sem tamanho, que não pode ser expressa simplesmente com palavras. Porque é a mesma palavra que Paulo anunciou na Europa do século I. E é a mesma palavra que deve ser proclamada na Europa pós-cristã do século XXI. Qual é o primeiro item dessa mensagem? Deus, proclamar Deus como Criador. Esse é um desafio da Europa ateia, secularizada de hoje. Mas precisamos perseverar e continuar anunciando a Deus como Criador. Mas convido você, amado irmão, a ler versículo 27 e 28. Versículo 27 nos diz assim a palavra do Senhor: para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Versículo 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte, imaginação do homem. Identifico aqui, amados, posteriormente na sua mensagem, o apóstolo Paulo denuncia a idolatria de uma sociedade desenvolvida. Bom, como disse antes, o apóstolo Paulo está em Atenas, na Europa pré-cristã, século I. Uma cidade, uma sociedade totalmente desenvolvida para os padrões da época. Um pessoal que busca os estudos, uma cidade que tem a maior universidade da época, e uma cidade que, segundo os historiadores, tem 30 mil estátuas em seu recinto. Não são estátuas simplesmente para admiração humana ou artística. Não, são homenagens aos deuses. Ali está representado, creio eu, todo o panteão greco-romano. Zeus, Hera, Apolo, Poseidon, etc, etc. Então, nessas 30 mil estátuas, nessa grotesca idolatria, o apóstolo Paulo, então, agora vai posteriormente dizer: esse Deus Criador que nós devemos adorar, não está sendo adorado por vocês, europeus do século I. Observa a linguagem do verso 29. Ele diz: vocês estão pensando que esse Deus Criador é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação humana do homem. Então, o que é que está acontecendo aqui? O apóstolo Paulo está, de uma maneira mais coloquial, está colocando o dedo na ferida. Ele está numa sociedade super desenvolvida, intelectual e financeiramente, mas ele está dizendo: vocês atenienses são tão pecadores quanto qualquer outra sociedade bárbara aqui do século I. Eu gosto muito de ler a Confissão de Fé de Westminster, e em um dos artigos sobre a pecaminosidade humana, está escrito assim: pelo pecado de Adão e Eva, todos nós decaímos dessa retidão original e da nossa comunhão com Deus, e nos tornamos mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. Sendo Adão e Eva os nossos ancestrais primevos, o tronco de toda a humanidade, o delito dos seus pecados foi imputado a seus filhos, a nós, e a mesma morte em pecado como a na sua natureza corrompida, também foram transmitidas a toda a sua posteridade. Resultado: todo ser humano, amados, está, pelo seu nascimento físico, sujeito à ira de Deus. Porque a verdade que as Escrituras nos ensinam é exatamente essa, que quando nascemos, nós não queremos a Deus, nós não reconhecemos a Deus, nós não adoramos a Deus, nós somos hostis a Deus e nos tornamos inimigos de Deus. Não há nenhuma parte sã em nosso corpo. Corpo, emoções, mentes, desejos, vontade, está tudo contaminado. Aí eu pergunto: como essa pecaminosidade se concretiza, se reflete em Atenas no século I?
através da adoração às estátuas, através da adoração aos deuses gregos. 30.000 estátuas, eles se prostram, eles reverenciam, eles adoram aquilo. E agora, exatamente então, o apóstolo Paulo está dizendo, vocês estão cometendo aquilo que a Bíblia chama de idolatria. O que é idolatria? Adorar a criatura em lugar do Criador. Essa verdade, de que todos nós somos pecadores é tão cristalina na Bíblia. Por exemplo, como não lembrar do Salmo 51, verso 5? Eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Observando aqui, irmãos, na palavra do Senhor, nós podemos chegar a uma conclusão. Uma sociedade, por mais desenvolvida que seja, por mais rica que seja, ela não pode ser isentada do anúncio do Evangelho. Quando nós falamos em missões, quando nós nos relacionamos com missões transculturais, somos às vezes tentados a ter uma visão parcial de missões transculturais, ou seja, uma visão de que o envio de missionários, uma visão de que o envio inclusive de dinheiro para o sustento de missionários e de projetos missionários devem ser direcionados às regiões mais pobres e carentes do planeta Terra. Essa visão, ela em parte está bíblica, porque todos os cantos da terra devem ser alvos do anúncio do Evangelho. Mas o que as Escrituras nos ensinam aqui, amados irmãos, é que a Europa, por ser rica, por ser próspera, por ser o berço de vários movimentos intelectuais, filosóficos, etc., de várias naturezas, isso não isenta a Europa de receber hoje a mensagem de Deus como Criador, mas também a mensagem de que está sendo cometida idolatria atualmente. A riqueza, a prosperidade europeia, irmãos, não a isenta do anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. É o que nós vemos aqui. Uma sociedade desenvolvida também precisa ser confrontada com o anúncio da palavra do Senhor. Mas quero chamar a sua atenção para os versículos 30 e 31. Diz o versículo 30, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Primeiro, anúncio ou proclamar a Deus como Criador. Segundo, denunciar a idolatria de uma sociedade desenvolvida. Em terceiro lugar, pregar a necessidade de arrependimento em Jesus. Observa o verso 30. Diz que Deus não levou em conta os tempos passados da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Então, vamos entender, irmãos. Primeiro, as más notícias. Quais são as más notícias? As más notícias são: Deus é o nosso Criador e nós temos nos rebelado contra Ele. E quais são as boas notícias, então? As boas notícias são: Jesus morreu para que pecadores sejam perdoados de seus pecados, se arrependerem e crerem nele, Jesus Cristo. Sem as más notícias, não tem como ter boas notícias. Sem a menção de que Deus está irado com o pecado da humanidade, não há boas novas da salvação em Jesus. E é essa sequência que, vejo aqui, está muito clara na Bíblia. Agora, nos versículos 30 e 31, o apóstolo Paulo está dando a solução de Deus para a Europa pós-cristã, solução de Deus para a Europa pós-cristã. E qual é? A necessidade de arrependimento em Jesus Cristo. Arrependimento, sei que isso não é novidade, significa voltar atrás em nossa vida extraviada, tomar o caminho reto e se dedicar com todo o empenho a refletir esse verdadeiro arrependimento. Essa citação é de João Calvino, das Institutas. Então, o primeiro anúncio é arrependimento. Versículo 30. Todos os homens são agora convocados ao arrependimento. Mas eu gosto muito também do verso 31. E o verso 31 diz: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou, acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está
fazendo a pregação, continuando a sua mensagem, dizendo: haverá um dia de juízo, haverá um dia de prestação de contas. E é isso mesmo que a Bíblia nos diz. Em toda a Escritura está esse dia ali colocado, né? O Salmo, por exemplo, diz que Deus julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. O profeta Amós diz que esse dia de juízo será um dia de trevas e não de luz, porque será um dia em que é como se um homem fugisse de um leão e desse de cara com um urso. É como se um homem entrasse na sua casa, colocasse a mão na parede e fosse picado por uma serpente. A Bíblia diz, amados, que esse dia do Senhor é o dia em que Deus derramará sua ira sobre o ímpio, o impenitente, sobre o blasfemo. Será o holocausto supremo, a hora mais triste e a pior calamidade da história da humanidade, o dia do juízo, o dia do Senhor. E o apóstolo Paulo está dizendo: olha, esse dia acontecerá. Apocalipse, capítulo 6, versículos 15 a 17, está escrito: então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá suportar? Então o apóstolo Paulo está advertindo aos atenienses que haverá esse dia. Mas observa você que ele diz: Deus vai julgar o mundo com justiça de que maneira? Ou por meio de quem? É aí que está a grande bênção. Por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quem é o varão? Jesus Cristo. Ele é o centro da história da humanidade. Ele é o centro do universo. A Bíblia diz que tudo foi criado para Ele, por meio dEle e por Ele. E nele estão todas as coisas. E eu acho maravilhosa essa mensagem aqui do apóstolo Paulo, que é a mensagem bíblica em geral. Ele diz: olha, epicureus, deixa o prazer, abandona a vaidade dos seus pensamentos, volte-se para o Senhor. Estoicos, pare de viver como se não houvesse problemas, deixa essa insensibilidade estranha e antropocêntrica e volte-se para Deus em Jesus Cristo. Atenienses, ateus, agnósticos, epicureus, estoicos, a palavra de Deus foi anunciada a eles dizendo: é preciso que haja arrependimento em Jesus Cristo, aquele que foi crucificado em Jerusalém e que agora tem um nome que está acima de todo nome. Os epicureus certamente ficaram bastante conturbados com essa mensagem, porque uma das suas ênfases era: não haverá dia do juízo, não haverá eternidade. E o apóstolo Paulo diz: vocês estão equivocados. Então, pregar a necessidade de arrependimento em Jesus Cristo é o terceiro item. E o último item, amados, está aqui nos versículos 32 a 34. Observe aí, versículo 32. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Eu vejo aqui que o último item da mensagem do apóstolo Paulo é esperar as respostas ao Evangelho. O que é que o apóstolo Paulo fez até aqui? Pregou o Evangelho, anunciou a palavra do Senhor. Diz a palavra no verso 32, que quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: amanhã, quem sabe, vamos falar sobre isso. Veja só, C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, afirmou que é impossível ser neutro diante da pessoa de Jesus. Então ele disse: as pessoas na história têm reconhecido a Jesus como Deus, ou têm chamado Jesus de lunático, ou têm falado que Jesus é o próprio diabo. C.S. Lewis dizendo, mas ele diz: é impossível ser neutro.
Exatamente, irmãos. É impossível ser neutro ao anúncio da mensagem do Evangelho. E o Evangelho é Jesus Cristo. Pois aqui, no verso 32, alguns disseram: não quero saber nada dessa mensagem do Evangelho. Não é? Zombar. O que é zombar? Fazer chacota, fazer piada, escarnecer. Certo? Alguns que fizeram, escarneceram. Agora, é interessante que eles confundiram a mensagem, alguns gregos, porque eles pensaram que Jesus era o marido e ressurreição era a esposa, porque a ressurreição no grego é anastasis, né, feminino. Então eles disseram: olha, isso aí está pregando aqui mais um casal de deuses. Não quero um casal de deuses, já temos aqui centenas deles. Houve essa confusão. Agora, quando houve a menção de ressurreição, provocou uma repulsa também pelo seguinte: a cosmovisão grega admitia a reencarnação, mas não a ressurreição. A ressurreição era algo abominável para a mentalidade grega do primeiro século, aqui em plena Atenas. Então eles começaram a escarnecer. É uma resposta ao Evangelho, não é? Não é a mais saudável, mas é uma resposta. Observa o versículo 32, que é uma outra espécie de resposta. Qual é? A respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Irmãos, eu acho isso muito perigoso. Porque o que alguns gregos estão dizendo aqui é o seguinte: olha, isso aí eu vou deixar para amanhã. Essa mensagem até que ela é interessante, mas eu não quero saber dela agora totalmente não. Amanhã a gente marca um almoço, um café e a gente conversa. Pois eu me lembro, irmãos, do texto de Hebreus, capítulo 8, onde diz o seguinte: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. A mensagem do Evangelho, irmãos, não pode ser adiada. A resposta ao Evangelho não pode ser adiado. Porque é muito perigoso. Porque, pelo que nós olhamos aqui e vimos na Bíblia, Jesus voltará a qualquer momento. Então, irmãos, nós podemos deixar a resposta do Evangelho para amanhã, e se Jesus voltar hoje? Porque nós não sabemos o dia que ele volta. Bom, não é a melhor das respostas, mas pelo menos é melhor do que zombar. Zombar já deixou claro que não há nenhum interesse. Esses querem ouvir amanhã. Não é aconselhável. Ok, mas observa você para terminar o verso 34. O que aconteceu aí no verso 34? Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Glória ao Senhor. Alguns, quando o Evangelho é pregado, zombam. Alguns se interessam e querem saber mais amanhã. Mas sabe qual é a maior história de Deus na vida humana? É esse, que quando o Evangelho é pregado, alguns creem. Isso chama fé salvadora. Quando eu falo fé, meu irmão, eu não estou falando a fé em milagres. Não estou falando uma fé histórica que dura um determinado tempo e depois... Não. Eu estou falando fé salvadora. Aquela que capacita a pessoa que crê sair do império das trevas e ser colocado no reino do amor de Jesus Cristo, Filho de Deus. Essa fé salvadora que muda o meu presente e muda a minha eternidade. Que me leva de ser escravo do pecado para filho de Deus. Que me leva de ser inimigo de Deus para poder, na intimidade da minha oração no meu quarto, dizer: Abba, Pai. Essa é a fé que houve aqui no verso 34. Alguns creram, alguns disseram não aos deuses, alguns disseram não ao ateísmo, alguns deixaram a vida de prazer, a obsessão pelo prazer, outros deixaram a obsessão pelo estoicismo e disseram: eu creio nesse Jesus, nesse varão que Deus destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Como que Paulo chegou em Atenas? De passagem, esperando para seguir caminho. Como que Paulo saiu de Atenas? Porque o verso 18, aliás, o capítulo 18, versículo 1, leia aí na sua Bíblia, diz: depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Então, como que Paulo partiu para Corinto? Como que Paulo saiu de Atenas? Paulo saiu de Atenas com uma igreja para ser discipulada e edificada no Senhor. Dionísio, funcionário do Areópago,
uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Foi uma igreja estabelecida em Atenas, porque o Senhor capacitou a isso. Eu volto, com a graça do Senhor, no começo de setembro para a Espanha. E sabe o que é que me faz olhar com expectativa os dias para que eles passem logo? É porque essa história, irmãos, especialmente o verso 34, é a nossa história e é o que Deus está fazendo na Espanha também. Depois desses anos todos lá, alguém, 3 dias antes da minha viagem para o Brasil, alguém foi lá e pichou no nosso local de culto Satanás, depois a estrela de 5 pontas, que é uma referência à magia negra, e embaixo colocou o número da besta, 666. Foi uma coisa muito bem pensada, porque foi difícil para limpar. Irmãos, isso me deixou muito motivado. Eu não estava desmotivado, mas me deixou mais motivado. Sabe por quê? Porque quando você prega o Evangelho, com toda a nossa fraqueza e debilidade, e o reino das trevas começa a se levantar, isso é sinal de que Deus tem os seus eleitos ali. E a palavra vai alcançá-los. E Deus vai produzir nessas vidas a fé salvadora. E essas pessoas vão deixar tudo o que tiverem impedindo a vida deles com Deus, e eles vão se prostrar diante de Deus, e eles vão confessar a Jesus como Senhor. Eu não tenho outro motivo, irmãos, para voltar. Eu não tenho outro motivo para ficar longe do meu país. Esse é o motivo. É que alguns creram em Atenas, alguns estão crendo na Espanha, e Deus fará essa maravilha acontecer nos nossos dias, eu creio, para a glória do Senhor. Irmãos, a Europa precisa outra vez do anúncio de Jesus. O anúncio de que proclama Deus como Criador, que denuncia a idolatria de uma sociedade desenvolvida, o anúncio de necessidade de arrependimento em Jesus e as respostas que serão dadas ao anúncio do Evangelho. Irmãos, agradeço a Deus por essa oportunidade. E espero que os irmãos sempre se lembrem de nós em oração, porque as orações que são feitas aqui, eu costumo dizer que são como combustível para nós gastarmos lá no campo missionário. A Europa pós-cristã continua sendo alvo carente do Evangelho do Senhor Jesus. Que Ele nos capacite a seguir em missão anunciando o Evangelho na Europa de hoje. Amém.